Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos falando sobre batalha espiritual, sobre a vida do guerreiro espiritual, e agora vamos falar de outras condições necessárias para que possamos encarar a batalha espiritual através da oração, da intercessão, da batalha mesmo espiritual, oração estratégica sobre ações malignas na nossa vida, na vida de pessoas, nas empresas que talvez estejam sob a sua mão, sobre determinada área territorial, cidade, região ou país. Nós aprendemos um pouquinho sobre isso nos vídeos anteriores. Você pode ver sobre essa série sobre batalha espiritual e aprender mais sobre isso. E agora nós vamos falar quais são as condições de acordo com 1 Timóteo 3, de 2 a 7, para que possamos ser efetivos como guerreiros espirituais, como batalhadores no mundo espiritual, e que o diabo realmente não encontre lacuna na nossa vida, não nos retalhe, de alguma maneira não nos afete em nada, tanto a nível de testemunho com relação às outras pessoas, como também de respaldo no mundo espiritual, em termos de autoridade, de poder espiritual, de consagração diante de Deus, conforme 1 Timóteo 3, de 2 a 7. Ou seja, quem realmente enfrenta a batalha espiritual tem que ser maduro espiritualmente, tem que ser nascido de novo, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser um homem ou uma mulher que estuda e medita a palavra de Deus, tem que ser um homem ou uma mulher que adora e louva e adora ao Senhor, tem que ser um homem ou uma mulher que tem a prática do jejum e da oração, conforme Mateus 17, 21. Tem que ser alguém que esteja aberto aos dons espirituais e exerça os dons espirituais, reconhecendo os dons também espirituais de outras pessoas, e tem que ser alguém que tem brechas fechadas na sua vida, ou seja, que analisa, que reflete, que coloca diante de Deus, conserta, corrige as suas áreas de fragilidade ou de vulnerabilidade, para que o inimigo não lhe pegue em nada, de alguma maneira não o afete, não o retalhe, nem de alguma maneira haja contra a sua vida, contra a sua família, contra aquilo que está nas suas mãos, ok? Quais são as condições de acordo com 1 Timóteo 3, de 2 a 7? Nós vamos ler: convém, pois, que o bispo, aquela pessoa que exerce uma autoridade, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não seja dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa. Porque se alguém, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado por acaso da igreja de Deus, que não seja neófito, para que, se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, nem no laço do diabo. Ou seja, aqui nós estamos falando que tipo de vida o guerreiro espiritual precisa viver, para que ele não tenha lastro com o diabo, que o diabo não venha o afrontar, o embaraçar, o enlaçar, o enganar, nem seja condenado pelo diabo e também pelas pessoas ao seu redor. E é isso que nós vemos aqui. Primeiro, ser uma pessoa irrepreensível. Irrepreensível significa uma pessoa que não tenha que, o tempo todo, alguém ou pessoas ao seu redor tem que ficar puxando a sua orelha por infantilidades, por carnalidades, por coisas corriqueiras, básicas que um verdadeiro cristão tem que ter na sua vida. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa reta, correta, justa, honesta, sincera diante de Deus, diante dos homens. É uma pessoa que vive a palavra de Deus, que leva as coisas de Deus a sério. Isso é uma pessoa irrepreensível, ou seja, incapaz de ser repreendida todo o tempo ou por várias vezes por pessoas que estão ao seu redor. Segundo, ser casado com um só cônjuge. Ou seja, se ele estiver, se não for um solteiro, uma pessoa que tem a vocação de não se casar, se ele realmente for casado, que ele tenha apenas um cônjuge, ou seja, que haja fidelidade e santidade no casamento. Se
tiver uma vida toda torta do seu casamento, ser desleal, infiel, adúltero, meu irmão, o diabo vai deitar e rolar na sua vida. Você não vai poder se posicionar em batalha espiritual. Você jamais vai conseguir ter uma vida de um guerreiro espiritual se você não for casado com um só cônjuge, ou seja, ser leal, fiel e ter santidade no seu casamento. Ser um homem ou uma mulher que tem apenas uma pessoa no seu coração, além de Deus, que é o seu cônjuge, que é a sua esposa, o seu esposo, a pessoa que você fez um juramento diante de Deus e diante das pessoas de amar por resto da sua vida. Ou seja, isso aqui é muito sério, gente. Tem muita gente que está com o casamento todo estraçalhado, embaraçado, é desleal, é infiel, malicioso, mexe com todo mundo, aquela confusão, não vive uma vida santa, reta, correta no seu casamento, na sua vida matrimonial, conjugal, e quer se embrenhar na batalha espiritual, quer se embrenhar na guerra espiritual. Meu irmão, primeiro vá resolver isso na sua vida, vá resolver essa questão no seu casamento, para depois se meter com o mundo espiritual, ok? Terceira característica, conforme 1 Timóteo 3, de 2 a 7, é ser temperante. O que é uma pessoa temperante? Uma pessoa equilibrada, uma pessoa sóbria, uma pessoa prudente, que é o que diz logo embaixo. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa temperante, uma pessoa que tem domínio próprio, como diz ali embaixo, uma pessoa sóbria, uma pessoa que não tem vícios, compulsões, ele tem autocontrole, ele tem domínio próprio no comer, no beber, no se vestir. É uma pessoa irrepreensível, sóbrio, prudente, sábio, correto, equilibrado, dominado, governado pelo Espírito Santo de Deus. Outra característica muito importante, ser modesto, ou seja, que não seja esbanjador, uma pessoa que fica toda hora se exibindo, vaidosa no vestir, no viver, não serve para ser um guerreiro espiritual, não serve para o ministério, não serve para a vocação e o chamado da batalha espiritual, para ser um intercessor, um guerreiro que realmente vai triunfar no mundo espiritual. Esse negócio de vaidade, de ostentação, esbanjar a coisa, no vestir, no viver, meu irmão, isso não é para você. Se você é de Deus, se você é cristão, o cristão tem que ser simples, o cristão pode até ter coisas boas, mas as coisas boas não podem lhe ter, né? A Bíblia mesmo fala, Paulo fala sobre isso, né? Que a gente tem liberdade, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então a pessoa modesta, ela é dominada, ela é sóbria, ela é moderada no comer, no beber, no vestir, no viver. Isso é ser modesto, é outra característica para que sejamos um verdadeiro guerreiro espiritual, eficaz no mundo espiritual. Outra característica, ser hospitaleiro, que a sua casa esteja aberta para receber homens e mulheres de Deus, pessoas especiais, pessoas que têm um compromisso com o Senhor, também outras pessoas que Deus colocar na tua vida para você ajudar, ser generoso, e ao mesmo tempo que a sua casa seja um pedacinho do céu, seja um coração de Deus ali, um lugar hospitaleiro, um lugar gostoso, um lugar onde as pessoas tenham prazer de ir, de viver, de passar tempo com você, porque você é hospitaleiro. Outra característica importante, seja apto para ensinar e ensinável, flexível, adaptável. Ou seja, se você quer ser um guerreiro espiritual, irmão, você tem que ser maduro, como nós já falamos, testado, emocionalmente estável, curado internamente. O maduro espiritualmente, aquele que é maduro espiritualmente falando, ele é apto, ele é capacitado por Deus para ensinar. Como ele está cheio da palavra, a palavra de Deus habita ricamente no seu coração, ele pode ensinar outras pessoas. E não só ensinar, ele tem um coração humilde, um coração de aprendiz, ele é também ensinável, adaptável, flexível, ele reconhece a graça de Deus na vida de outras pessoas. Tem muita gente que é boa em ensinar, mas é terrível para aprender. Essas duas características precisam caminhar lado a lado, capacidade de ensinar, mas também capacidade de reconhecer a graça de Deus no outro e ter um coração de aprendiz, um coração adaptável, um coração flexível, um coração ensinável.
uma pessoa que não acha que é dona da verdade. Pelo contrário, é uma pessoa que reconhece que a verdade, Jesus, é dona dela. E que ela não tem o conhecimento total, pleno de todas as coisas, mas Deus usa a sua multiforme graça, sabedoria, através da igreja, através da vida de outros irmãos, para lhe ensinar. Até uma criança, até um animal, até a natureza pode nos ensinar lições valiosas. Então tenha humildade de ter um coração ensinável. E por último aqui que nós vamos ver hoje é: não seja dado ao vinho. Aqui é um símbolo, não é só questão da bebida alcoólica, da embriaguez, que nós sabemos que a embriaguez, a bebedice é um pecado, né? Então aqui está falando de uma vida desregrada, uma vida sem controle, uma vida desgovernada. Não é só vinho, é qualquer compulsão. Tem gente que é viciada em computador, tem gente que é viciada em celular, tem gente que é viciada em jogos eletrônicos, tem gente que é viciada em ficar futricando a vida dos outros, tem gente que é viciada em cigarro, tem gente que é viciada em tantas coisas hoje que são embaraços na vida das pessoas. Então, o não dado ao vinho significa uma pessoa que tem autogoverno, que tem o governo do Espírito Santo sobre si, que tem domínio próprio, que é sóbrio, ou seja, que não se embriaga com os prazeres desse mundo, mas se preserva, se guarda e se cuida para a glória de Deus, para que o testemunho do Senhor Jesus não seja dado à vergonha, o nome de Jesus não seja envergonhado com a sua vida ou com a sua falta de vida com relação às coisas de Deus, ok? Então, nós vamos continuar no próximo vídeo, outras características do verdadeiro guerreiro espiritual, da pessoa que quer exercer influência positiva, ministério, vocação, chamado, quer enfrentar a batalha espiritual de maneira efetiva, eficaz, triunfante no Senhor, conforme 1 Timóteo 3, de 2 a 7. Continue conosco, siga o nosso próprio vídeo, nosso próximo vídeo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.